Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim hoje aqui fazer um estudo da parte de Deus para com você. Escolhi hoje o tema A Carta da Igreja de Filadélfia, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para nós fazermos uma introdução ao nosso pequeno estudo, o apóstolo João, escrevendo o livro da revelação do Apocalipse, ele escreveu a revelação que o Senhor Jesus deu a ele às 7 igrejas da Ásia. E 6 igrejas tinham muitos problemas, passaram por muitas tribulações, tinham complicações no andamento da sua igreja, na liderança, no direcionamento. Porém, em especial, a igreja de Filadélfia, ele escreve esta carta ressaltando os pontos positivos dela, pois era uma igreja fiel, uma igreja temente a Deus, uma igreja que guardava os mandamentos do Senhor e era firme no propósito do Eterno. E ele escreve nessa carta, começando a introdução dela, dizendo que o anjo que escreve a Filadélfia, eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Quem que é da linhagem real do rei Davi, da dinastia davídica, que é o rei eterno, que morreu, mas ressuscitou e se assenta no trono de Davi eternamente. É o rei Jesus Cristo. Então é ele que tem a chave de Davi, é que abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Isso quer dizer acerca do senhorio do Senhor Jesus, da sua autoridade, pois o que ele determina está feito, o que ele decreta não pode ser alterado, pois ele recebeu do Pai, do Senhor Deus Todo-Poderoso, esta autoridade. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Desde então, o reino dos céus é vindo e o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele diz assim: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que interessante. O Senhor Jesus colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Ele abriu para eles uma oportunidade de poder permanecer firme na presença dele. Mesmo reconhecendo que eles são fracos, frágeis, têm vulnerabilidades. Porque toda igreja tem, nós temos. Somos cristãos, crentes no Senhor Jesus e temos nossas fraquezas, nossas debilidades. Mas o Senhor tem preparado uma porta diante de nós, para que nós possamos atravessá-la. E é Ele, o Espírito Santo, quem nos capacita, é Ele quem está do nosso lado, nos guarda, nos livra das provações, das tentações, e que nos fortalece na sua presença, para que possamos ficar firmados na rocha eternal, que é Cristo Jesus, e assim poder passar por esta porta e receber a vitória. Ele diz assim, no 9, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos seus pés, então saberão que eu o amei. Os teus inimigos, aqueles que são contra você, ele irá fazer com que eles se prostrem. Neste caso aqui, no contexto da igreja de Filadélfia, os da sinagoga de Satanás eram falsos judeus que ensinavam a legalidade da lei, que estavam fazendo com que eles saíssem da doutrina verdadeira, a sã doutrina do Evangelho, que estava poluindo a mente dos crentes da igreja de Filadélfia. E quantos têm saído pelo mundo com falsas doutrinas, com doutrinas de demônios, tentando te tirar do foco da presença de Deus? Quantas mensagens e pregações que são egocêntricas, onde tem o homem como centro de tudo, que devastam igrejas e crentes e levam multidões
a desviar da presença do Senhor, do verdadeiro foco do Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. O centro de tudo está em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que permanecer firmados nele. Ele é o alicerce, a qual todo edifício bem ajustado, nele se solidifica, se fortalece. E nós temos fundamentos dados pelos apóstolos e profetas, a qual nós temos que exercer diante de Deus, seguindo a sua palavra, a verdadeira sã doutrina, o verdadeiro evangelho, a mensagem da cruz, que é poderosa e eficaz para nos salvar. E como na igreja de Filadélfia, aqueles que estavam tentando derrubar a igreja, lutando contra a obra de Deus, e o Senhor aqui promete que eles vão ser frustrados, que eles vão se inclinar e ver que o Senhor ama a igreja de Filadélfia. Porque Deus não permite que ninguém nem nada possa atrapalhar os seus planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Operando Deus, quem impedirá? Nós sabemos que ninguém. Por isso que ele colocará os inimigos por terra. Porque a obra, o plano e a vontade de Deus é maior. E o Senhor vela e zela pela sua palavra e pela sua igreja. A igreja de Filadélfia aqui representa todos os cristãos verdadeiros. A verdadeira igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a sua noiva. Todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse faz parte da igreja, esse será salvo. E nenhum inimigo poderá permanecer de pé diante do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja vai marchar vitoriosa, porque é o Senhor que determinou todas as coisas. E nós fazemos parte do projeto sagrado de Deus, um projeto que não pode ser interrompido, um projeto onde ele começou e irá terminar, porque aquele que começou a boa obra não vai parar enquanto não tiver terminado. E diz assim, no versículo 10, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha que interessante esta mensagem à igreja de Filadélfia. Como eles perseveraram, foram firmes, mesmo passando por dificuldades, perseguição, mas ficaram na presença de Deus, não recuaram. O Senhor iria, aqui por promessa, protegê-los, livrá-los da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Muitos enxergam aqui, falando sobre a igreja e sobre o arrebatamento, que o Senhor Jesus irá tirá-lo para livrar da grande tribulação. Mas compreendo e entendo eu que esta mensagem direcionada a Filadélfia, a igreja da Ásia, tinha por propósito protegê-los, livrá-los de alguma provação e tentação que viria sobre todo o mundo. Podendo ter, sim, uma finalidade escatológica, onde entra a doutrina das últimas coisas, algo futurista que virá no futuro, o Senhor pode sim nos preservar. Mas o importante é ressaltarmos que Deus preserva a sua igreja, o seu povo. Ele nos livra das tentações, nos livra da perseguição. Ele está conosco, Ele se faz presente em nossas vidas. Quando nos entregamos de corpo, alma e espírito a Ele, a fazer sua vontade, Ele nos abençoa, Ele nos dá vitória. O Senhor se preocupa com a sua igreja, porque é sua noiva, amada. Está guardada para o dia do casamento com o noivo, lá nos ares, por ocasião do arrebatamento, quando iremos todos para o céu. Seremos reunidos de uma ponta a outra, da extremidade da terra até as extremidades do céu. E o Senhor, num piscar de olhos, Ele virá buscar a sua noiva. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos teremos o nosso corpo transformado de corruptível para incorruptível. E iremos encontrar o Senhor nos ares. É a vinda gloriosa do Senhor. Então temos que aguardar confiantemente. Esta é uma viva esperança para nós. Aquele que preserva a palavra de Deus, que preserva no caminho da perseverança do Senhor, tem essa viva esperança
de um dia encontrar com o Senhor Jesus, de saber que lá, quando nós estivermos com Ele na glória, cessará toda dor, todo pranto, toda preocupação, toda frustração. Não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, porque estaremos para sempre ao lado do noivo. A noiva e o noivo juntos no casamento, nas bodas do Cordeiro. E terá uma finalidade escatológica, porque depois reinaremos no milênio com Ele por 1000 anos. E depois estaremos no estado eterno, no novo céu, na nova terra, com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz aqui assim no versículo 11: venho em breve. Isso é uma advertência, venho em breve. Aguarde a vinda do Senhor Jesus. Por mais que já passou 2000 anos e ele não veio, mas muitos foram ao encontro dele. Nós temos uma viva esperança e uma certeza que ele vem buscar a sua noiva. Assim como ele subiu ao céu, de lá ele voltará para buscar o seu povo. Aqueles que não se corrompem, que guardam a verdade do Evangelho, persevera na doutrina dos apóstolos e profetas, que não abandonam o Senhor Jesus por nada deste mundo, mas ficam firmes na sua presença. Ele diz assim: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixa ninguém nem nada tirar de você a sua fé, a sua certeza, a sua confiança, a sua credibilidade no Senhor, a sua devoção, a sua adoração, o seu louvor. Não deixa ninguém tirar a sua esperança. Não deixa ninguém acabar com a sua fé, com o propósito que você tem com Deus, mas conserva firme no Senhor. Olha só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas que são falhas, errôneos, pecadores. Não deixe as situações e circunstâncias te abalar, mas persevera na presença de Deus. Busca a Ele, clame a Ele dia e noite. Leia, estude a sua palavra, medita na palavra do Senhor em todo o tempo. Interceda pelas pessoas, pelos santos, pratique boas obras e fique na presença de Deus, perseverando até o fim, para que você consiga a coroa da vitória e o seu galardão. E ele diz assim no 12: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer será coroado de vitória, de bênçãos, terá o seu novo nome escrito lá no céu, terá o nome do Senhor Jesus e da sua cidade santa escrita também nele. Olha quantas bênçãos e vitórias. Nós não somos merecedores, pois somos falhos, fracos, errôneos, mas pela graça infinita e pela misericórdia de Deus, Ele nos concedeu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e assim o somos. E temos direito à herança, a sermos benditos no Senhor. Temos como herança com Cristo, co-herdeiros com Cristo das mansões celestiais, do glorioso mundo por vir, que virá após esta fase, esta trajetória, esse processo terreno. A nossa esperança não está nesta terra, mas está na glória, no futuro, na cidade santa, e não nessa cidade aqui. Aqui somos peregrinos, forasteiros, estamos de passagem pela terra. Por isso que temos aqui uma grande responsabilidade de nos permanecer firme na presença de Deus, fazendo a sua obra, a sua vontade, espalhar o Evangelho, pregar, fazer discípulos, porque a hora é chegada e o momento vem onde Ele virá buscar sua noiva e a porta da graça irá se fechar. Então, enquanto há tempo, faça você e eu a nossa parte. Busque a Deus. Volte seu coração, seu intento, a sua mente para Ele. Se reconcilie com o Senhor. Faça uma aliança com Deus eterno e jamais saia dela. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor fazer coisas grandiosas, porque em breve a trombeta vai soar e nós iremos nos encontrar com Ele nas alturas. Iremos reinar com Cristo
para todo o sempre. Que Deus possa te abençoar e abençoar toda a sua família. Conserve esta esperança, esta fé inabalável em você. E Deus irá dar grandes bênçãos e vitórias ao seu povo. Esta é a carta a Filadélfia, uma igreja pura, sincera, com debilidades e fraquezas, mas confiante no Senhor. E Deus é a sua força. Assim nós temos que ser como a igreja de Filadélfia, permanecer firme na presença de Deus, não olhando para o lado, para a direita nem para a esquerda e jamais recuando, mas prosseguindo avante para o prêmio da nossa salvação, onde um dia iremos cantar lá na glória o hino da vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.